Tricolor. Galera, é impossível a gente não ficar com as situações aí, apresentando aí o futebol do Fluminense. Talvez do técnico do Mário Bittencourt, vamos direto ao ponto, que é melhor, sem rodeio. Porque se para contratar o Soteldo, um jogador que foi bichado lá para o Mundial, que não jogou praticamente nada, não vem jogando no Fluminense. O Renato Gaúcho colocado ele sim, tentar mostrar de algum ter contratado o Soteldo para justificar o dinheiro foi gasto. Vai custar, como já custou. Jogadores da base aí, como o próprio John Kennedy, o né? A gente só conhece um tapinha na rodinha, falando hoje, parabéns para vocês, e assim mesmo são foda pra caralho. A gente não conhece o lado do vestiário após uma derrota para o Corinthians, após essa derrota, chutando a porta de um armário, dando porrada, xingando, mandando todo mundo para casa do caralho. A gente não conhece. E um vídeo aí circulando que o Renato fala que o presidente aqui, nós somos amigos, com isso nós somos óbvio. Aí o que acontece? Entre aspas, o presidente fica, a Mercedes fica refém dessa amizade, dessa amizadezinha que ele já teve aí no passado com o Fernando Diniz, que ele prometeu para o Arias que o Arias ia jogar na Europa. O Arias tinha um sonho e ele realizou o sonho do Arias. O Arias está penando lá na Inglaterra, onde ele está jogando, está penando. Ele deve estar. Se arrependimento matasse, o Arias estava morto hoje de arrependimento. Ele vem colocando muito. Ele é contraditório, ele é mentiroso. Até caiu o celular aqui. Ele é mentiroso. Ele mente quando fala que coloca os jogadores. Ele não coloca jogadores. Ele não. O Lescano, Lavega não joga nem no time reserva, nem no banco de reserva dos reserva. É impressionante. Ele odeia esses caras. Ele odeia o Lavega, ele odeia o Lescano. Odeia sim. Prove para nós torcedores que você gosta desse cara, que você está fazendo bem para ele. Você está afundando com a carreira do Lescano e do Lavega. E o presidente Mário Bittencourt tem culpa e fica aí olhando e não porra nenhuma. Fala nada. Fica omisso. Omisso, o presidente omisso, quer ser CEO. O Fluminense se tornando o SAF, ele quer ser CEO ainda dessa porra dessa SAF. Mendigo, mendigo, mendigo. Vendendo o Fluminense aí para essa micharia, que será os próprios movimentação desse grupo aí vai ser saindo do próprio Fluminense. Por que eles não colocam dinheiro do bolso deles? Assim, ó, nós vamos colocar 6 bilhões, vai ser no nosso bolso aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Independente da receita do Fluminense, né? É uma brincadeira. É uma perder pro Lanús, de repente até faz parte, mas do jeito que foi um time que ele colocou no segundo tempo para empatar o jogo. Vê se tem cabimento. Um técnico tirar um jogador e perguntar pro jogador, achando que está cansado, e perguntar para ele depois se ele está cansado ou não. E o jogador fala para ele que não está cansado. Aconteceu com o Martinelli. Ele substituiu ontem o Martinelli, colocou o Bernal. O Bernal, uma birrarice. Ele entrou já levando cartão amarelo, toda atabalhoada. Ele quase fez um pênalti lá, quase ele segurou o cara, atrabalhoado, né? O pior jogador do Fluminense ontem, Soteldo, nada. Cisca igual galinha, só não bota nem ovo. O jogo do Fluminense ontem, na hora do escanteio, repare que estava tudo desarrumado ali, defensivo do Fluminense, tudo desarrumado, né? Aí tiveram que correr para trás, deu no que deu, né?
Poderia ter feito uma falta, o Cano deveria ter feito uma falta ali, o próprio Canóbio também tentado uma falta, sei lá, né? Não sei o que passa na cabeça desses caras. Só sei que o presidente do Fluminense é omisso, o Mário Bittencourt é omisso, sim. Ele, cúmplice do Renato Gaúcho pela compra do Soteldo, batendo palma, ele acha que a torcida do Fluminense é trouxa, a torcida do Fluminense não é trouxa, nós não somos trouxas, nós sabemos muito bem, nós acompanhamos o Fluminense há muitos anos, né? Muitos anos, e a gente sabe como é que é. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa. Que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas o Fluminense gastou mais de 100 milhões aí, se eu não me engano aí, né? É complicado. O Mário Bittencourt toma uma atitude, chama o Renato para conversar na sala dele lá, dá uma dura, fala, ó, você precisa colocar os jogadores para jogar, né? Você precisa dar oportunidade para outros jogadores, você precisa parar de ficar inventando, colocando o time reserva para jogar o brasileiro, porque uma hora a conta virá. Dava muito bem para ter jogado com o time titular no sábado contra o Corinthians, dava muito bem. Pelo menos ter colocado no primeiro tempo os jogadores, a metade dos jogadores titulares, no segundo tempo garantiu o resultado e no segundo tempo trocava. Mas não, colocou todo o time reserva, não teve ninguém ali. Ele olhou para o banco, de repente ele não viu nada, não tinha nada, ele não colocou ninguém, né? O John Kennedy não tem oportunidade, o Everaldo tem, fica jogos, 13 jogos aí, Cano e Everaldo. O Cano já era também, falar bem a verdade, o Cano também podia já vazar, já do Fluminense, já era também, o jogador parece que entra em campo muito doidão, cara. Parece que tá em Narnia esse cara. Repare quando o Cano estiver jogando, muito doidão, cara. Tá aqui, tá lá, fica igual um variado dentro de campo. O Everaldo não consegue fazer nada, não consegue chutar pro gol, não consegue fazer nada. Cara, nós estamos fodidos, ficar dependendo de Everaldo, de Remancano, de Soteldo. Olha só, cara, 3 jogadores aí no Fluminense aí, ó, já que não inúteis, já inúteis. Contratou o Lúcio Costa, contratou o Santi Moreno também, já ficou fora. O Renato falou que ele tem que se adaptar, porque o Arias também demorou, mas o Arias é exceção. O Arias teve problema familiar, ele perdeu praticamente a mãe dele, que é a avó que criava ele, entendeu? É complicado, hein? Complicadíssimo. Recado para o Mário Bittencourt, seu presidente Mário Bittencourt, presidente. Tô falando como presidente. Seu particular, familiar, com família, pai, mãe, marido, filho, isso daí não tem nada a ver com o outro. Estou falando como presidente. Para de ser omisso. Para de ser omisso. Vai no vestiário, chuta a porra do vestiário, dá uma porrada na porta do vestiário, grita nessa porra. Não fique só na rodinha lá, passando a mão na cabeça que vocês foram foda hoje, a torcida não sei o quê, vocês foram foda, só isso. A gente só conhece esse lado. A fruta quando perde. Não mostra, não mostra. Deveria mostrar. Deveria mostrar. Vocês mesmos não falam que futebol é isso? Às vezes ganha, às vezes perde? Então, por que fica escondendo? Não esconda, mostra também os bastidores quando perde. A gente quer saber o que acontece, de repente, quando volta para o vestiário, quando termina o jogo. Com a indignação. A gente vai ver quem ali, quem está indignado ali, está bravo, está chorando, está de cabeça baixa. Vamos ver quem está falando algo ali para incentivar mais. Quem está brigando com quem ali. Brigando no bom sentido, assim, não é brigar aí na porrada. Chamando atenção de uma forma produtiva para todos. Né? Agora só bota a vitória, todo mundo alegrinho. Bota também essa porra desse bastidores quando perde também para a gente ver se o presidente é brabão, se ele xinga, se ele chega lá dando porrada em porta de armário, se ele fala alto, se ele chama atenção do técnico. Ele é o presidente, ele que manda, ele é o chefe maior aí de todo mundo. Não adianta, mas não deve ser isso, né? Não deve ser isso. Tipo, bate na escotinha. Não, tá bom. Lá no Maracanã a gente tem que resolver. Aí tudo o Maracanã com a torcida. Aí dá a entender que é a torcida que tá ganhando o jogo do Fluminense. Porque falar no Maracanã nós vamos resolver lá. Né? Nós vamos resolver no Maracanã com a nossa torcida. Né? Aí dá a entender que é a torcida que tá ganhando, né? Pelo amor de Deus. Pare. A torcida do Fluminense não é trouxa, não é idiota. Alguma coisa tá acontecendo de errado.
Fala, Renato Gaúcho, o Lescano Lavega, o presidente, pergunta pro Renato, chama ele para esse cara, você precisa colocar esses meninos para jogar. Custou dinheiro para nós. Tá fudendo com a carreira dos meninos. Os meninos eram convocados aí para a seleção deles, acho que nem é mais, né? Se não me engano. Nem acompanho. Não acompanho nem a seleção brasileira, praticamente. Raro. Pergunta pro cara, Renato, senta aqui, vamos conversar, ó. Um planejamento, cara, planejamento. Vamos ver qual jogador mesmo que é para a gente ficar, o outro a gente rescinde o contrato, manda embora. Vamos seguir com quem pode agora no momento, mas quem não puder já descarta. Não adianta ficar batendo na tecla, colocando jogador ruim, às vezes outro jogador no banco de reserva não tendo oportunidade nenhuma. Para de ser omisso, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Para de ser mentiroso, Renato Gaúcho. Fica mentindo, falando que dá oportunidade para todo mundo, não dá porra nenhuma de oportunidade. Mentiroso. Falando que o Fluminense também não tem dinheiro. Premiações aí, vai fechar aí o ano aí com maior receita aí da história do clube. Quase 1 bi. Porra, nós não somos trouxa, cara. Nós não somos idiota, não. A torcida do Fluminense não é idiota, não é trouxa. Pare de ser omisso, Mário. Chama esses caras na chincha, porra. Chega aqui no Brasil, chama esses caras na chincha. Chama na sua sala. Faz a reunião com todo mundo, com o jogador. Porque senão a vaca vai pro brejo. O Fluminense vai ser eliminado da Copa do Brasil, vai ser eliminado da Sul-Americana e vai ficar lutando para não cair no Brasileiro. Até agora, tá tudo bem, né? Porque o Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil, tá legal, óbvio, a gente tá, beleza, tá? Agora, contra o Lanús também, o Fluminense tem muito mais futebol, a tendência é ganhar o jogo, né? O Lanús é time fraquíssimo. O Fluminense meteu 1-0 aí até 10 minutos do primeiro tempo aí no Maracanã, já era. O Lanús vai ter que sair para cima e o Fluminense é capaz de golear o Lanús. Isso é fato. Né? Diferente do jogador do time do Bahia, que é melhor do que o Lanús e é um time brasileiro que conhece o Fluminense. O Lanús é fraco, o Fluminense só não ganhou ontem porque não quis ganhar o jogo. Renato demora muito para mudar o jogo, para mudar o time. No primeiro tempo ele era ali que ele podia ter até tirado um volante no primeiro tempo já ali, colocado um meio ali, outro atacante, sei lá, né? Mas não fica aqui pro brejo. Pelo amor de Deus, Renato Gaúcho. Tenha consciência. Sábado vai ser contra o Vitória. Aí a gente não sabe, né? Aí ele é contraditório, porque quando colocou o time titular contra o Bahia, porque ia jogar terça. Aí vai colocar o titular no sábado, porque vai jogar terça-feira no Maracanã também. Aí é contraditório, né, meu? Você tem que seguir sua linha agora, né? Como é que você vai fazer agora? Você vai deixar de colocar os reservas dos reservas e correr o risco do Fluminense se fuder de novo, perder o jogo. Aí vamos ver. No sábado nós vamos ver o que vai acontecer. Mário Bittencourt, de novo, para de ser omisso com o presidente do Fluminense. A torcida do Fluminense não é trouxa, não é idiota. A gente sabe, a gente entende muito bem das coisas, a gente vê as coisas, a gente assiste futebol. A gente é apaixonado, mas a gente não é idiota, a gente sabe, a gente entende um pouco de futebol, sim. Entende, sim. Renato um dia falou, vocês acham que entendem melhor que a gente aqui, né? A gente, torcedor, entende, sim. Sabe quem é quem joga, quem não joga, quem presta, quem não presta, como jogador, para vestir a camisa do Fluminense, essa é a verdade. A gente fica se preservando um pouco para falar as coisas, porque não dá para ficar falando tudo, né? Se a gente pudesse falar o que a gente pensa, né? Caía o mundo em cima da nossa cabeça. A gente fica dosando, entendeu? A gente não fica aqui incentivando ninguém a ódio, nada, não, porque aqui ninguém está falando de violência. A gente está falando de atitude. Presidente Mário Bittencourt tem atitude, não seja omisso, chama todo mundo na China, chama na sua sala, chegou aqui hoje, amanhã, sei lá, conversa com esses caras, meus amigos, vamos para cima, pare com essa nhaca desgraçada, vamos levar mais a sério, vocês estão vestindo a camisa da instituição no clube de futebol mundial, não é qualquer timeco aí não. Renato Gaúcho também, ele tem que entender que ele ali é comandado, não é fazer o que ele quer, não. Beleza? Valeu, galera. Esse aqui é um desabafo aí, tá? Isso aí é só apenas um desabafo. Um desabafo apenas aí para que eu tava me segurando, mas é isso, galera. Um abraço, fique com Deus, saudações tricolores. Valeu, galera.